Convido os irmãos ainda de pé para abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Somente um versículo vamos ler, versículo 68, de João 6. Evangelho de João, capítulo 6, quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 6, versículo 68, se tiver alguma pessoa sem Bíblia, visitante, ou novo convertido, se dê aí um apoio para ela participar da leitura. Maneide aqui parece que está sem Bíblia. Aí, Maneide, peça um apoio aí. Não? Está ali? Não está conseguindo, amém. Ok. 68 diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro. Vamos todos responder, então? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mais uma vez, a segunda parte. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tem versão que coloca um pouco diferente a ordem. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, meus queridos? Podem sentar. Nós queremos contextualizar essa resposta iluminada, revelada de Pedro. Para quem iremos? Isso fala dos caminhos que nós trilhamos no reino de Deus, deste caminho que Deus traça para nós. E que este caminho, muitas das vezes, irmãos, ele fica confuso da gente entender. Porque envolve tantas circunstâncias, tantas situações, e aqui Pedro, ele também ficou de uma certa forma, dentro de uma dúvida, dentro de uma insegurança, porque começou a gente sair, deixar ali o Senhor, muita gente começou a sentir o peso, daquelas palavras que o Senhor estava ministrando, ensinando, palavras de caráter cristão, palavras do reino, palavras que fazem a diferença na nossa vida para podermos chegar no céu. E ali muita gente não entendia isso e começava então a recriminar aquela postura do Senhor e começavam então a deixar. E aquilo afetou de uma certa forma os próprios discípulos mais próximos de Jesus. E então, depois que eles tiveram aquele tempo, Pedro responde, depois de ter um discernimento, ele respondeu, para quem iremos, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna. Primeiro, irmãos, ele fala aqui uma situação de jornada. Para onde iremos? Para quem iremos? Para onde vamos? Ele coloca direção. Que direção nós vamos? Mas se tu tens as palavras de vida eterna. Na segunda que ele diz, tem muitos lugares, tem muitas direções. Mas aonde está a direção para a vida eterna? Aonde está essa direção? Tu tens estas palavras de vida eterna. Tu tens a direção para a vida eterna. Aqui faz toda a diferença, irmãos, é uma revelação e um discernimento, porque muitas pessoas, elas não estão entendendo aonde pretendem chegar, ou até aonde querem chegar, Muitas das vezes a pessoa dá um passo, começa uma jornada, mas ela está disposta a ir até um ponto, mas não ir até o fim. E o Senhor, Ele traçou um plano de salvação para nós, onde tem o começo, tem o meio e tem o fim desta jornada. E a parte pior é a parte do meio, não é a parte do começo, nem a parte do fim. A parte do começo ela é muito boa e a parte do fim é muito melhor, mas a do meio, ela é terrível, ela é dolorosa, ela é definitiva, ela que vai dar a decisão, é essa parte do meio. A parte do começo é a parte desta jornada, quando nós seguimos a Cristo, nós estamos falando de direção da vida cristã, Essa decisão que nós tomamos de seguir a Cristo, por conta da vida eterna.
A parte do começo é aquela quando a gente decide. Nós entendemos a nossa realidade espiritual, entendemos o que é o pecado, o que o pecado faz, entendemos o que são cadeias, entendemos o que é o jugo, entendemos o que é a escravidão, entendemos o que é o mundo, entendemos o que é inferno, entendemos o que é o destino, tanto para a destruição da alma, como o destino para a vida da alma. Então, quando a pessoa entende isso, ela vai também entender que a única forma de ela ser salva, de ela escapar de um juízo eterno de condenação, é na pessoa de Jesus Cristo. Não vai ser através de uma religião, não vai ser através de boas obras, não vai ser através da invocação de qualquer que seja o Deus aí pregado, Buda, Maomé, não é? José Smith, seja lá quem for, Maria, idolatria. Não há outro nome dado pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo é o único. Então, quando ele entende isso, ele começa a queimar no seu coração essa verdade, essa iluminação, e ele entende agora a realidade que ele se encontra, e ele sabe agora, entende pela iluminação da palavra, que ele precisa tomar uma posição em relação a isso. Porque Deus tomou uma posição por ele, Deus teve uma atitude, irmãos, Deus olhou o pecador, o homem ali escarnecedor, aquele que estava distante de Deus, que estava até mesmo proclamando as coisas horríveis contra Deus. Isaías chama de blasfemo, traidores, desertores, raça de satânicos. Então estas pessoas todas na condição, né, de feiticeiros, de prostituição e toda sorte de maldade. Mas aí Deus, na sua misericórdia, diz assim: Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que desejar a vida eterna, não é? Então possa ser salvo por ele, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o propósito de Deus dar o seu Filho não tem outro a não ser para que a gente não pereça, não entre no caminho da perdição, para que nós não sejamos ceifados e assim nós possamos ter o passaporte para a glória. Por isso ele veio de lá para cá. Então, quando essa verdade fica clara, você entende: eu não quero mais ser escravo, eu não quero ficar no caminho de perdição, eu não quero ficar neste mundo aí preso e sendo enganado para ir para a perdição eterna. Então, fazendo um paralelo, nós vamos comparar onde se encaixa muito bem, foi aquilo que Deus fez com o povo de Israel desde o Egito, aquele fato tão conhecido. Então, o começo desta jornada foi a saída da escravidão. Então, olha só, irmãos, aquele povo estava cativo, o povo estava escravo, estava sofrendo. Deus, ele tomou uma ação, Deus, ele desceu, ele veio no Monte Horebe, ali se manifestou em fogo, né? Moisés ali foi chamado, foi atraído à presença dele. Deus então comissiona Moisés para fazer a obra de libertação. Moisés agora, sendo instrumento de Deus, uma figura de Cristo, vai até a nação, começa então a ministrar em nome do Senhor. Deus opera maravilhas, Deus começa então a trazer a revelação da sua presença para o povo, aquilo que a pessoa recebe no coração para poder decidir seguir o Senhor. E o povo então foi conscientizado, resolveu sair da escravidão, decidiu, viu que Deus iria fazer uma grande obra e o povo saiu do Egito. Mas Deus já começa então a conduzir, né, essa parte de saída. Eles topam, eles chegam e param bem de frente daquele mar. Então, queridos, a saída começa agora a começar uma nova etapa. Naquela saída, ainda estava dentro daquele território, dentro do território da escravidão, né? No caso de Faraó, daqueles capitães, daquele exército. Então ele mobiliza aquele exército para pegar. Então ainda na saída, isso acontece muito, aconteceu comigo, acontece com todo irmão praticamente novo convertido, que na hora que ele está decidindo a sair do mundo, decidindo a sair, não é? Então nessa saída vem uma emboscada, vem uma retaliação, vem um contra-ataque de Satanás para poder freá-lo e não deixar sair. Porque nesta saída agora, ele vai entrar numa outra etapa da sua vida, não é? Então, nessa etapa da saída, o povo começou a ficar ali abalado, porque viu o inimigo fazer muitas coisas, fez aquele barulho, o exército todo atrás dele, ficaram ali perturbados e nervosos e preocupados, ao ponto de Moisés também chegar meio nervoso diante de Deus, e Deus diz: diga ao povo que marche. Amém, irmãos? Parecia aquele impedimento, mas aquilo para Deus não era nada, aquilo ali já era um começo de Deus mostrar que existem fatores nessa vida, nessa trajetória, que não são resolvidos de forma humana. Tem que já começar a crer. Diga ao povo que marche. E o pessoal diz: a gente vai marchar como? Se é água na frente, é um oceano, o Mar Vermelho.
E então, Deus já tinha dado o comando para Moisés. Então Moisés ali tocou naquela água, aquela água se abre, o povo passa a pé enxuto naquele mar, e então termina a primeira etapa, a saída da escravidão, né? Ou seja, Deus operando, fazendo um milagre. Olha, queridos, a saída da escravidão, ela tem essa característica: Deus faz uma obra na nossa vida. É uma obra onde aquilo que está te prendendo, aquilo que está exatamente fazendo você ficar preso ao mundo, ficar preso àquilo que é a aliança deste mundo, a aliança do inimigo. Então o Senhor faz uma obra, uma intervenção. Deus vai fazer você abusar aquilo, Deus vai fazer você exatamente quebrar aquela cadeia. A primeira fase é exatamente Deus fazendo uma intervenção na vida da pessoa para que você decida convictamente a sair desta situação de escravidão. E quando eu digo de escravidão, é o mundo, né? O próprio mundo, com toda a sorte que ele tem para prender as pessoas, para distanciar a pessoa de Deus. E Deus disse: eu tenho um encontro com vocês vão me adorar lá no deserto, lá naquele lugar onde Deus marcou um encontro com ele, mas tinha que sair do Egito, tinha que sair do território do Egito, tinha que sair daquela delimitação de escravidão. E aquela saída, então, foi uma coisa maravilhosa. Então ali o pessoal atravessando com o pé enxuto, água, né, que se abriram do lado e do outro, ficou aquele caminho ali no meio do mar. Meus queridos, aí começou a ter celebração, a Miriam começa a dançar, todo mundo começa a pegar os tamborins e começa a tocar, e é cântico para lá e cântico para cá, e é o povo pulando e celebrando, porque o inimigo foi afogado no mar, não é? Será que tinha terminado o inimigo? Não, foi uma tropa do exército que foi humilhada. Mas o povo ali ficou muito feliz, porque, irmãos, o início da nossa caminhada, primeiro amor, é assim, é muita alegria, você sente aquela paz, aquela operação, aquele jugo ali que é quebrado, né? E aí você vê o inimigo sendo derrotado pela mão de Deus, porque quem derrota o inimigo é o Senhor, é Ele que derrota o inimigo, amém, queridos? Então isso foi derrotado, foi uma coisa mesmo que aconteceu, acontece na nossa vida, e aquele povo estava muito feliz. Agora, vem a parte do meio. Depois deste momento, começa a fase do meio, que é deserto. A terceira era a terra prometida, que para nós, a nossa Canaã celestial. Agora vem o desafio, o deserto. Agora no deserto, eles tinham que depender de Deus. No deserto, eles tinham que crer na palavra do Senhor e depender dela. No deserto eles tinham que confiar na direção que Deus daria para eles, porque ali no deserto, irmãos, não caberia os recursos humanos, teria que ser o recurso sobrenatural de Deus. Então naquele deserto começou o povo a ter algumas atitudes de murmuração, começaram a murmurar quando faltava uma coisa ou outra, porque deserto não é um shopping. Deserto não é um lugar onde está tudo à sua disposição. E eles queriam que o reino de Deus fosse associado com estas coisas tão fáceis e simples. Na hora que quisesse adquirir, era só pegar ali e pronto, trazer para si. Não, Deus leva para um deserto, que é o tempo de forjamento e tratamento do caráter, para poder chegar na terra prometida. E aí está o desafio. Aí está agora o entendimento. Então, com isso, Deus deixava alguns momentos de provação, Deus permitia algumas situações, mesmo que eram de forma assim até mesmo dolorosa, para poder fazer as pessoas se desintoxicarem daquela natureza adâmica, daquela natureza do tempo da escravidão, da mentalidade do Egito, e assim ser purificado, ser transformado, renovado na sua mente, para ter uma nova mentalidade. Quando chega mais na frente, até mesmo a Miriam, a irmã de Moisés, aquela que conduziu o povo para uma celebração, estava promovendo rebelião contra o profeta de Deus. A própria Miriam. Por quê? Porque, irmãos, o diabo estava operando para que aquele povo não chegasse na terra prometida. Então isso era uma das questões. A Miriam teve o bezerro de ouro, e aí tinha as questões das provisões, e aquele povo ficava inquieto, ficava mesmo num estado que Deus ia só protelando aquele tempo de entrada na terra prometida. Irmãos, esse tempo do meio é o tempo decisivo.
É o tempo que vai definir a sua entrada na terra prometida. É o tempo que define se a pessoa de fato ela passa ou não passa pela porta do reino de Deus. Ela pode passar na sua porta, mas na porta do reino de Deus é só o Senhor que autoriza, porque não é como a pessoa quer, mas é como Deus manda fazer. E nós estamos vivendo num tempo onde as coisas estão ficando banalizadas, onde as coisas estão ficando do jeito da pessoa, estão querendo ficar humanizadas, e isto não cabe nesse tempo do meio. Nós estamos no tempo do meio, estamos aguardando aquele momento quando Cristo vem buscar os fiéis, os eleitos, aqueles que estão com óleo na vasilha, para poder levá-los para a terra prometida. E nesse tempo do meio é o tempo da decisão, irmãos. É o momento da gente se preparar, é o momento da gente estar exatamente fazendo com que todo aquele processo que um dia nos contaminou. E olha que este mundo, ele é cruel, este mundo, ele é terrível, este mundo, ele é cheio de filosofias enganosas, é cheio de influências malignas, e leva a pessoa a ter tendências, não é, que venham de repente a fazer um efeito contrário àquela que Deus tem como projeto para a nossa vida. Então aí vem um conjunto de grande maioria de ensinos, de filosofias, de contextos que são exatamente para trazer confusão e dificuldade nesta caminhada. Então, lembrando daquilo que Pedro diz, para quem iremos? Para onde iremos? Qual a direção que tomamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, naquela hora, Moisés viu também o desafio e diz assim: Senhor, se tu não for comigo à frente, se a tua presença, a tua glória não for comigo, eu não me atrevo a ir. Mas o Senhor disse que estaria à frente, dando a cobertura, né, naquele ministério, para que assim o propósito dele fosse concretizado. E assim aconteceu, queridos. Foi um tempo muito alongado por conta da postura que aquele povo teve e tomou diante daquela provisão, diante da ação de Deus, porque Deus teve a ação, Deus libertou, Deus veio em fogo, Deus trouxe, até mesmo preservou as vestes, trouxe o maná, trouxe o pão, dava água potável, tudo o que eles precisavam, Deus estava provendo nesse tempo que é necessário de nosso aprendizado, de nosso forjamento, do tratamento do nosso caráter, porque senão fica a mentalidade da escravidão, senão fica a mentalidade, sabe, irmãos, daqueles costumes antigos apenas com um rótulo de religiosidade. E o Senhor não quer que a gente tenha uma placa denominacional na nossa vida. Deus não quer que a gente tenha apenas um conceito religioso. Deus quer que nós sejamos tratados e transformados para entrar na terra prometida. Porque se não for assim, olha, queridos, toda essa jornada pode ser em vão. Aquele povo, muita gente, ele não conseguiu entrar. E então vem uma nova etapa da terra prometida, sim. E aí passando por um momento de batalha espiritual, onde ali foi decisiva aquela guerra contra Jericó, entraram na terra prometida, essa mesma terra que para nós está também prometida, só que no plano espiritual. Um dia o Senhor voltará para buscar agora a sua igreja, amém, irmãos? A sua igreja. Tirando agora de Israel, o Senhor Jesus, ele fez de uma forma, dentro do mesmo padrão, porque o padrão que Moisés implantou foi o dado por Deus, e o que Jesus implanta foi dado por Deus, e então começa Jesus ali cumprindo um tempo bem menor, 3 anos e meio, apenas para levantar os pilares, os remanescentes da igreja, aqueles que seriam modelos para uma igreja triunfante, aqueles que seriam modelos para dizer como é que uma igreja funciona, como é que uma igreja caminha para entrar na glória, na pátria celestial. E ali ficaram um número muito pouco, irmãos, um número apenas de 120 pessoas, mas 120 pessoas que entenderam que a jornada cristã é uma jornada de risco, é uma jornada que pode trazer até muitas dores, até mesmo trazer situações de muitas marcas dolorosas em nossa vida. Olha, queridos, o cristão, a palavra cristão, ela foi anunciada pela primeira vez em Antioquia, logo depois, né, que os discípulos de Atos começaram a evangelizar, chegou a Antioquia, e em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E quando chamaram de cristãos, a intenção dos gentios, né, do povo não convertido, era fazer uma expressão de escárnio, era uma palavra pejorativa para
para eles, chamando de cristão, dizendo assim: vocês são pequenos cristos, vocês são parecidos com Cristo. E pensavam que isso era exatamente um escárnio, quando na verdade era um grande elogio. Seria mais ou menos alguém dizer para você hoje assim: você é radical. Você tem que cumprimentar e dizer obrigado pelo elogio, viu? Porque ser radical é aquele que tem raízes, e aquele que não é radical, porque perdeu as raízes e os valores, faz o que tiver na onda, o que tiver na moda. Então, quando eles foram chamados de cristãos, eles se sentiram privilegiados, e esse nome pegou, esse nome ficou. Então, cristão é a marca agora de um discípulo de Jesus, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Por quê? Porque eles andavam conforme a doutrina que o Senhor tinha deixado para os apóstolos, não é? Aquela turma remanescente. Então, eles começaram a andar igual e começaram a dizer: olha, isso é muito parecido. Não tinha nada a ver com o perfil do mundo, não tinha nada a ver com as coisas terrenas. Então, irmãos, eles sofreram uma oposição terrível, eles sofreram, sabe, danos. Os irmãos sabem pela história que muitos morreram, muitos foram colocados como espetáculo ali naquelas arenas, não é? Por quê? Por causa da decisão da sua jornada cristã, por causa de decidir não ser mais um, mas ser um que andasse conforme o modelo, o padrão de Deus, não o padrão do mundo, não o padrão de homens, não o padrão de coisas religiosas, até porque já havia muitas religiões, mas o padrão de Deus em Cristo Jesus. Esta é, irmãos, a grande diferença hoje, para que a gente possa, na verdade, ter a aprovação de Deus, para que a gente possa, na verdade, entender esta jornada cristã, esta palavra de Pedro: tu tens as palavras de vida eterna. Muita gente não está querendo a palavra de vida eterna, muitas pessoas estão querendo a palavra que seja para ela, a palavra que seja conveniente a ela, a palavra que traga satisfação pessoal a ela, mas a palavra de vida eterna é uma palavra que vai contrariar os nossos anseios pessoais. A palavra de vida eterna, ela vai colocar a cruz como ponto decisivo para que nós possamos chegar lá no céu de glória. A palavra de vida eterna, ela custa um alto preço, e este preço que foi a Jesus sem merecer, também é um preço que cabe a nós, de nós nos desfazermos de tudo aquilo que é contaminação, de tudo aquilo que pode não trazer exatamente honra e glória ao Senhor. Então a palavra de vida eterna é uma palavra que eu tenho que anelar por ela, eu tenho que me sacrificar por ela, eu tenho que seguir, porque é esta palavra que vai me conduzir na eternidade, é vida eterna. Eu estou no tempo do meio, irmãos, nós estamos nesse tempo do meio, nós estamos vivendo um dos piores tempos da igreja. Paulo, o Espírito Santo falou através de Paulo que seriam tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos onde doutrina de demônios ia virar como uma regra comum no meio da sociedade e até mesmo da igreja. Mas nós temos as palavras de vida eterna do Senhor. Nós não precisamos comparar a nossa vida, a vida da igreja, com a vida do povo de Israel no deserto, nos seus erros. Mas nós podemos ver a parte depois da tomada da posse, assim como a igreja primitiva que pagou este preço, porque ela estava cheia da presença de Deus, ela estava cheia do Espírito Santo, ela tinha uma visão correta, uma visão adequada, ela estava tomada pelo este modelo, pela esta didaquê, como nós chamamos, o modelo do cristão. O padrão do cristão está na palavra de Deus, é este padrão que nós temos que viver, não é o meu padrão. Paulo diz: não vos conformeis com este século que em outra parte ele diz também, que o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, e o Deus deste século é Satanás. Então ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Uma palavra que é para nós: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E então isso é o caminho do meio, é exatamente esse tempo do meio que nós estamos vivendo. Nós precisamos desse tempo de deserto. Eu preciso desempenhar um papel aqui nesta terra, não é, que vai revelar a cruz, que vai revelar exatamente o sacrifício de Jesus. São muitas as provações. Virão provações para fazer exatamente a decisão da minha vida. Virão provações para que eu possa exatamente apresentar a Deus um sacrifício de louvor. Virão provações que vão definir se eu sou de Cristo, ou se eu sou de mim mesmo, ou sou desta terra somente. Se eu vou apenas caminhar
parecendo ser um cristão, mas não sendo parecido com Cristo. Então virão provações que Deus permite para que nós possamos, irmãos, nos ajustar, nos alinhar com a imagem de Deus. E é isso que diz a palavra do Senhor, quando Deus ele fala ali em Romanos, né, o apóstolo Paulo, mais uma vez, que é o doutrinador da igreja, lá em Romanos capítulo 8, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, né, que são chamados conforme o seu propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, né? Então todas essas coisas é para cooperar. A palavra cooperar nesse texto significa ajustar, no grego é ajustar. Então todas as coisas que vêm, todas as provações, situações, é para nos ajustar ao propósito eterno de Deus. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos lidar com esses momentos, e aí nós podemos estar caindo numa baita de uma cilada, porque Deus ele quer nos levar a um lugar além, Ele quer nos levar a um ponto mais diferenciado, que depois deste aqui terá, não é? Então foi assim que aconteceu, já temos um exemplo prático com a nação de Israel. Deus veio, Deus teve a ação, a iniciativa dele, Deus veio ao monte na forma de fogo, chamou um libertador, fez a libertação, colocou no deserto, o caminho do meio foi longo, foram reprovados, porque morreram, né? Foram reprovados, e aí, mas a nova geração entrou na terra prometida. Podemos confiar que a mesma palavra que Deus deu para Israel, que teria uma terra prometida para eles, e assim o Senhor diz agora para nós, para a sua igreja, Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu vim agora aqui buscar vocês para salvar, para destruir as obras do diabo que estava, contaminando o homem. Mas agora que vocês aceitaram a salvação, eu vou preparar o lugar de vocês lá na glória. E quando eu preparar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir bem forte, né, queridos? Louvado seja o Senhor. Esse aqui não é o nosso lugar, é o nosso tempo de espera, é o nosso tempo de provação, mas nós aqui conquistamos nossa salvação, e aqui nós trabalhamos em favor da salvação de outros, aqui nós desenvolvemos a nossa salvação, como diz a palavra, aqui eu vivo a santificação, porque tem um mundo de pecado, de cadeias, e eu tenho que desenvolver a santificação, que eu me separo, e eu busco a Deus, eu vivo dentro de um padrão de Deus. E então eu estou me preparando para o lugar que Ele vai estar colocando para mim lá na glória. Uma cadeira com meu nome. Ele diz que até o meu nome vai estar numa pedrinha branca. Um nome especial. Você vai ter uma recompensa, uma casa. Você vai ter uma morada especial. Vai ser um lugar maravilhoso, queridos. Agora nós estamos falando do momento da chegada. O momento agora que passamos este momento, é um momento de dor, é um momento difícil. Olha, irmãos, eu digo para vocês com toda a sinceridade, que se o Senhor quisesse já me levar, eu ficaria feliz, porque eu sei o quanto que aquele lugar é muito melhor do que aqui. Mas aqui é uma missão. Tivemos a oportunidade de partir para a eternidade há 2 anos atrás, e o Senhor não permitiu. Os médicos viram isso, admitiram, e o Senhor não permitiu. E Ele disse, rapaz, tu tem alguma coisa a fazer nesta terra. Porque o que aconteceu contigo não tem explicação. Você sangrou do esôfago até o seu intestino, em lugares que não podia ter sangue. Então, alguma coisa o cara lá de cima tem contigo nesta terra. Eu disse, não é carne nem sangue que está falando não, porque eu sou um pastor mesmo, e ele não sabia. Então, eu estava pronto para ir, irmãos. Na verdade, eu não ia nem ver, eu ia ver já estando lá, porque eu estava na cirurgia, né? E a gente está em anestesia geral, então ia acordar lá no céu. Oh, maravilha, eu vim aqui e acordo em outro lugar, maravilha, aí, irmão, coisa boa, hein? Mas não foi assim, Deus me devolveu, e não foi a primeira vez. Porque o Senhor ainda tem uma missão conosco aqui nesta terra. E eu quero dar esse testemunho para os irmãos, que o nosso legado aqui não é para nós mesmos, é para a gente desenvolver a nossa vida,
para a gente passar por esse processo de formação, de forjamento, de libertação, de cura, porque tem muitas pessoas que vão precisar da gente. Deus, Ele quer que o trabalho que Ele fez seja reproduzido através de nós. Isso é uma das condições da própria salvação que nós temos no desenvolver a salvação, que representa eu compartilhar esta salvação e levar pessoas a serem salvas. Então, meus amados, este período que nós estamos aqui, não fique pensando em um tempo somente de oba-oba, um tempo somente de maravilhas, um tempo somente, né, na realização das suas expectativas. Olha, está cheia de pregação assim. Se você for lá para a internet, você vai achar somente gente pregando para a expectativa pessoal da pessoa. E tem muita gente aplaudindo e dizendo, essa é a pregação. Mas quando aquelas pessoas que estavam deixando a Jesus, que os discípulos pegaram o impacto daquela pregação, e ele até disse, olha, se vocês também quiserem ir, olha, fiquem à vontade, vocês podem ir. Mas aí Pedro teve a revelação e disse, para onde ou para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra palavra, ele está dizendo, eu estou seguro porque o Senhor vai me levar para um lugar que não é qualquer um que leva. Então, amados, muitas palavras para a expectativa pessoal você encontra. Você vai encontrar muitas palavras que vão estimular o teu ego e o teu sonho pessoal. Mas é o sonho de Deus. É a vontade de Deus. Você, nestas palavras, vai adquirir a vida eterna. Através destas ministrações, você vai ter apenas um entusiasmo, uma motivação para uma conquista terrena e transitória. Ou você está tendo ministração, ou buscando ministração que seja além do transitório, o eterno. Isso faz toda a diferença. Aonde você pretende chegar? Se você pretende chegar realmente no céu, você tem que suportar os efeitos da cruz de Cristo na sua vida. Você tem que se adestrar e a se submeter a todo o processo de cruz na sua vida, até a volta de Cristo. Esta palavra é uma palavra de vitória. Esta é uma palavra de vida eterna. Porque só a cruz nos conduz à vida eterna. Nós temos um grande desafio com o nosso ego, com o nosso tempo, com as circunstâncias, com os nossos sonhos. Deus quer realizar, sim, sonhos pessoais. Deus quer trazer realização de satisfação pessoal, mas nunca, irmãos, com a base, por exemplo, de pecado. Não com a base de coisas que sejam reprovadas por Deus. Deus jamais vai tolerar tal coisa. Deus, Ele quer realizar, sim, meu sonho pessoal, através de uma atitude de fé, através de um presente, através de uma porta aberta que Ele faz, porque Ele é um Deus também de milagres, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que abre porta onde a porta está fechada, mas a prioridade de Deus está muito clara no primeiro sermão de Jesus Cristo, ali o sermão da montanha, no capítulo 6, quando ele diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas por Deus, não é acrescentada por mim, mas a minha motivação de céu, ela tem que ser em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu padrão, a sua justiça, aquilo que Deus diz, aquilo que é o que eu tenho que fazer, isto tem que ser a minha motivação pessoal, queridos, e dessa forma, então eu me alinho, eu me ajusto, né, com essa palavra do sonho, o projeto de Deus, e com aquilo que Pedro diz, quando ele diz assim, para quem iremos? São tantas as opções, são muitas as opções, nós podemos ir para muitos lugares. Qual é o destino? Qual é o resultado? Quantas pessoas, por não terem a iluminação que Pedro teve, o discernimento que Pedro teve, vão colocar as suas vidas em alto nível de perigo, por tomarem decisões ou fazer escolhas, buscarem caminhos ou direções pelo seu ego, pela sua própria estima pessoal. E nós, como servos de Cristo, temos que estar sujeitos à vontade de Deus, acima de todas as coisas, para passar o testemunho a todos aqueles que estão ainda lá fora, lá no mundo. E a pessoa que quando ela ouve a pregação, ela tem que entender que a pregação é de salvação eterna.
Não é de uma salvação temporal, não é de uma salvação do primeiro momento, onde eu vou passar aquele caminho, aquele milagre que aconteceu abrindo o mar, eu vou dançar, eu vou celebrar, nada com o ministério de dança, tá, Justo? Nada a ver, o ministério de dança é bom, não é isso. Estou falando no sentido mais amplo, né? Exemplificando como apenas uma metáfora, que são as coisas que me fazem ficar feliz. As coisas que eu recebo, e aquilo me deixa tão feliz que eu pulo, eu chamo as pessoas, eu celebro, eu festejo, mas eu não tinha um caráter pronto para encontrar a primeira aprovação da minha vida. Então aquela felicidade era apenas emocional, era uma felicidade egocêntrica, era uma felicidade que era somente por causa de mim mesmo, não tinha nada a ver com o padrão e o projeto de Deus. Ele sai, irmãos, do Mar Vermelho, olha, ele sai do Mar Vermelho, dá um pulinho, no primeiro lugar que chega é um rio, é um lago chamado Mara, a água era amarga. Quem conduziu? Deus. Deus coloca o povo naquela jornada. O lugar, podia não chegar lá e encontrar tudo já potável, podia encontrar lá até anjos servindo, poderia encontrar lá uma mesa cheia de banquete, como ele fez com Gideão, que ele fez lá, algumas operações, tinha feito com Abraão, muito antes dessa situação, há 400 anos atrás, ele já tinha feito com Abraão um milagre desse, fez com Gideão. Ele poderia, na hora que o povo saiu, eita, o povo está saindo do deserto, o povo está saindo assim, vira o Mar Vermelho, vou preparar aqui uma surpresa para ele. Chegava lá, encontrava anjos, mesa posta de banquete, água potável, mineral da primeira qualidade. Não, chegou lá e encontrou um lago cheio de lodo, água amarga, e o povo se danou a pecar de novo. Logo depois, está saindo aqui ainda, eu acho que ainda tinha gente dançando do Mar Vermelho. E quando digo, água amarga? Isso não é Deus, isso não é Deus, isso não pode. Como é que pode Deus permitir uma coisa dessa? Isso não pode. Isso é esculhambação, Moisés. Eu quero voltar para o Egito, eu quero pepino, eu quero chicote, eu quero chibata, eu quero ser escravo, eu quero ser medonho. Mas água amarga eu não tomo. Gente, uma escravidão ser mais forte do que uma água amarga. E olha que Deus nem tinha mandado eles beber da água amarga. Foi uma dedução. Deus assim, imagina, irmãozinho, fica imaginando assim, na sua imaginação, como é que Deus fica numa hora dessa, né? Cara, que a gente olha assim, Deus irritado, assim, fechando a cara, vontade de matar esse povo todinho só com uma palavra. A gente faz tudo por ele, e chega, rapaz, eu vou dizer um negócio, Espírito Santo me segura. Opa, Deus não faz isso porque ele... Mas, irmãos, é irritante. Com Moisés ele manifestou irritação. Por que tu clamas a mim, Moisés? A gente faz assim, uma dramatização, a gente vê que Deus falou meio bravo com Moisés. Na hora que o exército vinha atrás e o mar fechado, e ele já fazendo, tinha acabado de fazer 10 pragas, aquela coisa toda, e o povo ali murmurando, não faltou, foi cova lá no Egito, para tu não estar aqui ironizando, fazendo um bocado de brincadeira com Deus. E aí Moisés é perturbado com aquilo, meu Deus, e agora? Moisés, por que tu clamas a mim, rapaz? Vem que esse povo que macho, senhor. Mais ou menos na linguagem nordestina, né? Fazer uma adaptação. É bem verdade que Deus não gostou daquilo. Será que ainda não deu para esse povo ter fé? Trazendo em outras palavras. Será que os meus atos não inspiram para que eles tenham fé? Será que as minhas ações não significam nada para esse povo incrédulo? Irmão, é porque a escravidão ela é maldita. O pior da escravidão não são os desejos carnais. O pior da escravidão é a mente. A mente escrava, você pode suprir ela de tudo, mas quando parar o suprimento, ela volta à escravidão. Porque a escravidão está na mente. Por isso Paulo diz, repetimos, que se não houver uma reprogramação da mente, uma renovação da mente, a escravidão volta. A escravidão volta. Transformai-vos pela renovação ou pela transformação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para quê? Condicional. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, Ele coloca estas condições. Ele queria tirar aquele encharco de lodo da mente deles. Mara, naquele momento, representa o amargo que eles tiveram, mas que Deus ia fazer uma mudança radical para o momento. E Deus então manda Moisés tocar de novo naquela água, ela fica potável. Deus não vai permitir uma situação desagradável que vai causar morte na nossa vida. Deus não vai permitir. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias.
Ele vai estar conosco, nós temos anjos ao nosso redor, temos a presença do Senhor, nós temos a direção da palavra de Deus, temos os guias espirituais para nos orientar e nos instruir e nos dar também aconselhamento. Nós temos todo um projeto de Deus em ação neste tempo de deserto, o tempo do meio. Mas o propósito, irmãos, é a terceira parada. Essa é a eterna, essa é lá na glória, amém? Então, nosso esforço tem que ser para chegar nessa terceira, porque nesta muitos vão morrer. É nessa que o joio chega e pega. É nessa que o Senhor vai dizer, não vos conheço, para alguns. É nessa que a gente tem que dizer, não abro mão dos princípios e valores da vida cristã. Não abro mão do meu testemunho. Não importa, irmão, aquilo que vai acontecer. Você vai ser provocado, você vai ser ironizado, você vai ser desafiado, você vai ser injuriado, você vai ser difamado, você vai passar por muitas provações. Você não pode deixar levar a tua vida por aquilo que você ouve de homens. Você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito do Senhor que está sobre nós. Aquele que é conduzido pelos espíritos de fora é porque está faltando o Espírito Santo. Aquele que se deixa levar pelo espírito deste mundo, está faltando o Espírito Santo de Deus. É aquele que mostra em sonho, é aquele que mostra a revelação, é aquele que faz você sentir a presença do maligno, é o Espírito Santo de Deus. Agora o diabo vai fazer de tudo para a gente ficar preso nesse tempo do meio. Os novinhos aí, sejam perseverantes. Esse momento agora é maravilhoso, é de alegria, mas tem que ser perseverante para continuar até o fim. Virão provas. Tem pessoas na família que chegam, fazendo críticas da nossa decisão. Tem coisas do nosso passado que vêm bater na nossa porta. Tem exatamente coisas que vêm, irmãos, assim à tona, vem às vezes nem no varejo, já vinha no atacado. O objetivo é um só: enterrar você no deserto. Enterrar você no deserto. Mas você não foi tirado do Egito para morrer neste deserto. Você foi tirado do Egito para chegar naquele lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Oh glória! Louvado seja o Senhor. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Olha, querido, Paulo deu uma palavra segredo, revelação, senha para cada um de nós. Se você quiser, não esqueça desta palavra nunca mais na sua vida. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele não estava falando do vinho literal, do vinho bebida. Ele estava falando da embriaguez com as coisas desta vida, que causam dissolução, que causam, sabe, irmãos, disparate nas vidas, que fazem confusão generalizada. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então isso mostra claramente que se eu não me encho do Espírito, eu me encho de dissolução. Eu me encho do vinho embriagador. Eu me encho de embriaguez, eu me encho das coisas que embriagam. Jesus diz que o coração sobrecarregado, ele também não poderá ficar de pé na presença do Filho do Homem, será um laço para ele. Lucas 21:34. Porque a sobrecarga que ele está falando lá, de Lucas 21:34, é a mesma que Paulo está dizendo, comparando ao vinho, a dissolução. As sobrecargas da vida, é uma coisa daqui, é uma coisa da acolá. Este zap vem tanta informação, vem tanta coisa e você tem que saber filtrar. Vem tanta coisa para poluir a sua vida, mas você não é lixeira. Você é templo do Espírito Santo de Deus. É onde o Espírito tem que morar. Agora vem coisa daqui, tu viu isso, tu sabe disso, e não sei o quê, é uma confusão. Irmãos, tudo coisa de escravo. Tudo coisa de gente que está na escravidão. Mentalidade de escravidão fala daquilo que é da escravidão. Aquele que pensa nas coisas de cima, fala nas coisas de cima. Mas aquele que tem a mente terrena, aquele que está na mente carnal, vai falar daquilo que lhe é natural, aquilo que é coisa da carne. Por uma coisa de nada, começa então a fazer uma dissolução na sua própria vida. Meu Deus, que valor tem o sacrifício de Jesus na vida desta pessoa?
não estou falando do de fora, estou falando daquele que já abraçou a sua salvação. Qual é o valor deste sacrifício? Pedro entendeu, ainda no início da sua caminhada. Tu tens as palavras de vida eterna. Quer palavras que sejam compatíveis com as suas. Querem coisas que satisfazem a sua alma. Sabe que a tua alma sofreu? A tua alma sofreu muitos traumas, sofreu muitos danos do pecado. Você quer que ainda as coisas concordem com estes danos na tua alma? Não! Você tem que dizer, eu quero uma palavra de vida eterna. É aquela que vai ser terapêutica. É aquela que vai curar a minha alma, que vai tirar as distorções da minha vida. É esta a palavra que eu quero. Não é aquela que me agrada. Não é aquela que vai me fazer tocar o tamborim, pular em algumas horas. Não! Eu quero a palavra que vai me trazer salvação. Eu quero a palavra que vai me levar até a jornada final, porque eu posso até ficar satisfeito, mas o diabo também pode ficar, meu irmão. A realidade é que muitas das nossas satisfações pessoais são encomendas do próprio Satanás. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você tem dúvida? O Espírito Santo revela. Você quer saber alguma coisa? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Especulação é coisa carnal. A gente ficar procurando ouvir tanta coisa e procurar a direção certa, aquela coisa e outra. Meu querido irmão, nós estamos no tempo do meio. É decisivo. É decisivo. A jornada cristã, ela está cheia de perigos. Está cheia de encargos, de coisas que, na verdade, irmãos, nos causam mesmo, muitas das vezes, sofrimento. Eu vou concluir para os irmãos dizendo a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que já estava em missão, levando o evangelho de Cristo aos gregos, aos romanos, aos gentios, né, dessas nações, desses continentes. E o apóstolo Paulo passou por uma experiência muito complicada. Muito complicada. Experiência essa, eu estou aqui localizando para confirmar para os irmãos, né? Experiência essa, está em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu acho que eu confundi, é segunda. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Vou pegar o versículo que... A partir do versículo 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Você pode dizer isso comigo? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essas fraquezas não é pecado, era a fraqueza do sofrimento em favor do reino de Deus, o espinho na carne. Então, para que repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, que mais, irmãos? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Que coisa terrível. Tenho prazer nestas coisas. Ele não tinha. Ele pediu: Senhor, por favor, estou fazendo tua obra.
Misericórdia, Senhor. Que espinho é esse? Que dor é essa? Como é que eu vou fazer a tua obra desse jeito? Que coisa que a gente pede, irmão, pensando que Deus, meu filho, perdão, né? Vou mudar aqui já, foi um erro meu. Pensando que às vezes a gente ora pensando que Deus vai responder assim. E Paulo fez isso. Senhor, poxa, está vendo aqui, estou andando aqui de jornada em jornada, suor, passando fome, perigo, barco afundando, tanta coisa. E o Senhor, esse sofrimento horrível, tanta coisa. Paulo, a minha graça te basta. Resposta de Deus. Homem que tem coração bom, irmãos, terra boa, não precisa Deus falar muita coisa. Pouca coisa cai na terra boa. Muita coisa é porque a terra é dura, né? Tem que fazer muita coisa, peripécia, para poder... Mas a terra é ruim. Terra ruim não tem semeadura, não tem jeito. Mas aqui, minha graça te basta. E ele de boa vontade, olhe, de boa vontade. De boa vontade. Aí, queridos, ele passou a se gloriar na fraqueza, ele inverteu. Poxa, eu estava aqui, né? Em paz, não, agora eu me gloreio, agora eu tenho o prazer. E aqui ele dá uma relação de coisas. Gente, prazer nem injúria. A pessoa chega e diz uma coisinha assim para uma pessoa ou outra. Nesse tempo de hoje, é constrangimento. Não sei o quê. Meu Deus, não pode, isso é um absurdo. Tenho prazer nas injúrias. Nas necessidades. Agora... não tem um milagre, não tem uma porta aberta, que igreja mais fraca, não tem um santo nessa igreja não, hein? Tenham também prazer nas necessidades. Perseguição, isso é perseguição contra mim. O negócio disso é perseguição. Perseguição também, tem um prazer nas perseguições. Tenho prazer nas angústias. Agora não, eu sou de Cristo, como é que pode agora? Ei, Vicá, tu como servo de Deus está passando por isso. Olha, tem coisa errada na tua vida, hein? Não, é certo, você que está errado, porque na nossa vida cristã nós temos que passar por tudo isso, porque esse é o nosso tempo do meio. É o tempo do meio, são as provações que nos lapidam, que nos transformam. Então eu tenho prazer nas angústias. Agora, tudo ele redunda dizendo, por amor de Cristo. Se não for por causa de Cristo, aí você não precisa muita coisa disso. Mas é por causa de Cristo. E porque tudo ele passou e porque nós temos Cristo em nós, isso inquieta o inferno e faz com que o inferno se mobilize. Agora, porque quando eu estou fraco, agora tem um detalhe, você nesse momento, nesse tempo, Deus dá a cobertura que nós precisamos. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí, meu irmão, é revestimento de poder. Eu não sei se você já passou por experiência assim. Eu passei literalmente. Teve uma época, um período, eu vou falar isso aqui, alguns vão até lembrar, porque faz tempo, né? Só alguns vão lembrar, mas teve um período que eu passei uma provação muito difícil. Eu estava de um jeito assim, com minha alma tão abatida, mas tão abatida, que eu disse assim, eu não tenho condição de pregar. E eu falei com um irmão e disse assim, meu irmão, prega na quinta-feira. Isso foi no domingo, eu preguei no domingo, eu estava tão abatido no domingo, eu estava abatido na quinta-feira passada, preguei, mas me fiquei muito abatido. É ruim um pregador pregar abatido, mas eu preguei abatido na quinta, aí no domingo ainda continuava abatido, eu preguei de novo no domingo abatido, aí eu disse, não dá, não vou pregar quinta-feira não abatido. Eu cheguei para um obreiro e disse assim, ele estava no interior, disse, meu irmão, venha para cá, venha pregar no meu lugar, porque eu não tenho condição de pregar, eu continuo abatido. E aí ele gastou a passar o dinheiro, pediu licença do trabalho, veio para pregar na quinta-feira. E quando foi na quinta-feira, eu estou num momento de oração, está se cumprindo mais ou menos isso daqui. E aí eu recebo um revestimento de poder daqueles que o Senhor faz mesmo só para mostrar para a gente, né? E aí me fez um revestimento, eu estava ali louvando, adorando ao Senhor, desse revestimento que eu me sacudi, meu irmão, pelo poder de Deus. E aí eu cheguei na igreja, o irmão já estava lá. Aí eu disse, meu irmão, me perdoa, mas o Espírito Santo não me permitiu deixar de pregar hoje. Mandou eu pregar hoje porque essa é a palavra, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A palavra não é tua, o ministério não é teu, é meu. O seu papel é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E eu falei com ele, ele entendeu. E nesse dia, meu irmão, eu ainda estava abatido. Eu estava cheio do Espírito Santo, mas eu continuava abatido. E quando eu preguei assim, irmão, neste dia, teve batismo no Espírito Santo. Teve uma pessoa que entrou cambaleando das pernas, que era uma rampa, não conseguiu, teve que ser levada, botaram em 3 cadeiras para sentar, e essa pessoa veio lá na frente, quando ela estava orando bem aqui na hora da oração, ela subiu, subiu que não podia nem andar, ela veio aqui, subiu, pulou e correu, como se fosse esse mesmo púlpito aqui que tinha lá na quadra, e correu dando glória a Deus, pelo poder que ela tinha recebido naquele dia. E então o Senhor, Ele testifica e diz, não é a nossa alma, não é a nossa capacitação pessoal, ele está dizendo, é o meu poder na tua vida.
A minha graça te basta. Você não vai só fazer seu ministério se tiver tudo bonzinho, se todo mundo estiver aplaudindo você, não. Se nem meu filho teve isso, foi traído, foi rejeitado, foi mal entendido. Disseram até, me dê Barrabás no lugar dele. Gente que tinha sido curado por ele. Eu quero Barrabás. Não, derrama o sangue sobre nós. Mas o sangue que era da decisão errada. Então, meus queridos, não podemos simplesmente andar aleatoriamente por aí, como se não houvesse a revelação da palavra de Deus. Esta é a revelação que nos mostra como devemos entrar. Tu tens as palavras de vida eterna. Agora, existem outros caminhos por aí, que tem muitas palavras de condenação, de maldição, de influência negativa. A escolha é do homem. Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você quer ficar totalmente satisfeito? Você vai ter sempre algum problema com a pregação neste lugar. Se você quer ficar totalmente satisfeito com as suas expectativas, nem sempre a pregação que sai deste lugar vai corresponder às tuas expectativas, porque nem as minhas são. Muitas das vezes Deus me faz ministrar algo que é contrário à minha própria expectativa. A minha própria expectativa. Um tempo, já finalizando, alguns meses, já faz 1 ano e pouco atrás, a gente, depois de fazer um curso de fitoterapia, ser credenciado, apareceu uma oportunidade da gente colocar o produto para que pudesse ter um reconhecimento maior e poder ter uma ajuda financeira maior para nós. E a gente já fez várias renúncias, né, em favor do ministério e tudo, e veio essa oportunidade muito boa. E a gente estava construindo aqui a igreja, começando a construir. Irmãos, quando veio essa oportunidade, sabe o que foi que eu fiz? Eu parei de vez tudo. Inclusive, a Meire me ajudou com uma palavra de aconselhamento, que ela disse assim, olha, da outra vez tu viu o que aconteceu. Né? Então, o Senhor faliu o empreendimento que eu coloquei, que eu fui tentar dividir com o ministério. Deus não me chamou para dividir nada com o ministério. E aí, ia ser um negócio muito bom. E digo para os irmãos, ia ficar muito bem financeiramente. Mas a minha expectativa era essa, eu queria. Mas eu me submeti à palavra do Senhor, pare, que você não foi chamado para isso. Eu tenho uma visão empreendedora, saberia fazer muito bem, mas o ministério ia ser prejudicado. Então, as minhas expectativas, muitas das vezes, são frustradas também. Como é que eu vou pregar para você só aquilo que você quer ser alcançado, uma palavra que só você gostaria de ouvir? Nunca. Só aquela que Deus quiser lhe dar mesmo. Mas vai ser por esta revelação de vida eterna, meu querido. Eu nunca vejo este pastor, nunca vai lhe dar uma palavra somente porque você precisa ouvir uma palavra que seja paliativa, não é, terapêutica, e para fazer um calmante na sua vida, de maneira nenhuma. Porque isso não é missão de cruz, não é palavra de vida eterna. É eu querer te ajudar no deserto a cair, e serei cobrado por isso. Então, por isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender este momento em que vivemos. Deus nos tirou de um lugar terrível, nos coloca num momento de desafio para que nós possamos triunfar neste tempo, neste caminho do meio. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que forem fortes, que andarem na força do Senhor, como diz o Salmo 84, versículo 7, andarão de força em força e se apresentarão perante o Senhor nosso Deus. Aqueles que não se deixarem levar pelas coisas desta vida, pelas provações desta vida e andarem neste deserto, você vai ter uma recompensa incomparável. Uma recompensa incomparável. Ela já começa aqui de alguma forma, mas não se compara com a glória que há de vir, diz o apóstolo Pedro. Nada se compara com a glória que há de se manifestar em nossas vidas. Amém? Queria neste momento que nós orássemos, nós vamos ter umas músicas para ministrar aqui com os irmãos, e nesta noite, deixe esta ministração completar a ministração que o Espírito Santo está fazendo com cada um de nós.